Voltamos, pessoal, para falar agora de teste prático. Então, o teste prático nada mais é, né, do que o método que você vai utilizar para fazer com que aquele processo de conhecimento que você absorveu durante as videoaulas, durante os mapas mentais, durante o método Pomodoro, certo? Você coloque em prática. Então, um conselho, né, que eu sempre falo aos meus alunos, né, eu como aluna também, eu procuro seguir sempre essa rotina, né, de conhecimento, absorção de conteúdo e depois o teste prático. Por quê? O teste prático nada mais é do que simulados, questões que você pode ter acesso ali na internet, que você pode ter acesso a sites, que você pode ter acesso a vários lugares que você pode colocar em prática todo aquele conhecimento que você absorveu. Então, pessoal, um conselho de professora, né, e conselho como aluna que já foi aprovada no exame da OAB é fazer sempre, não importa o método que você vai adotar, mas adotar sempre cumulado com o teste prático. A gente vai falar também da teoria e da prática, certo? Em outra aula oportuna. Bom, o próximo método é o autointerrogação e a autoexplicação. Esse método, ele é muito interessante, por quê? O método autointerrogação e autoexplicação é como se você tivesse sendo o professor. Isso me ajudou muito a ser aprovada nas provas que eu fiz, certo? E por isso eu despertei a paixão pela docência. Autointerrogação nada mais é do que você fazer perguntas a si mesmo e você mesmo responder. Então, por exemplo, você pega um assunto, né? Direito previdenciário, aposentadoria por idade, né? Direito previdenciário agora vai estar no rol das matérias para o próximo exame da ordem que vai começar em 2023, né? Que é o segundo exame de 2023. Bom, direito previdenciário, aposentadoria por idade. Você pergunta a si mesmo quais são os requisitos e você mesmo responde quais são os requisitos da aposentadoria por idade, que é a idade, né, de tantos anos com a contribuição de tantos anos, certo? Então, a autointerrogação nada mais é do que você mesmo se autointerrogar e se autorresponder, certo? E a autoexplicação é como se você fosse o professor daquele momento, né? Você vai olhar para o espelho. Tem gente que até usa o cachorro, né, para essas situações, né? Explica para o cachorro determinada situação, determinado conteúdo. Às vezes o cachorro não vai estar muito interessado, ele vai sair do ambiente, né? Não vai querer prestar atenção na sua aula. Então, alguns alunos já me correlataram, né, que corre até atrás, né, do cachorrinho para que ele consiga explicar o conteúdo que ele estava estudando. O cachorro, ele ajuda também, né? Quanto o cachorro, quanto outro animal de estimação, ele ajuda. Mas quando você não tem nenhum animal de estimação ou o seu animal de estimação não está muito interessado, né, em ouvir aquele determinado conteúdo, você pode fazer ali na frente do espelho ou então para a parede mesmo, né, em um lugar tranquilo, reservado, que pode ser o seu quarto, pode ser outro lugar, e você não fica ali falando sozinho, que não vai passar muitas pessoas e pensar que você não tá ali com todos, né, os parafusos ali corretos na sua mente, né? Então, a autointerrogação e autoexplicação nada mais é do que você conversar-se com si mesmo, né? Que ajuda demais. Eu fiz muito isso, né? Como eu disse para vocês, eu usava muito o espelho para fazer com que se eu fosse a professora ali daquele momento, e deu muito certo, né? Eu ia super bem nas matérias da faculdade, da graduação, quando eu utilizava o método autoexplicação, certo? Também outra coisa legal é você falar com seus amigos. Por exemplo, você pode estar estudando com um amigo também para o exame da ordem, para algum vestibular, para algum concurso. E aí você autoexplica para ele, né? Explica para ele. Eu fazia muito isso na graduação, explicava para as minhas amigas, para os meus amigos, para quem precisasse, né, daquela ajuda, aquele conteúdo complicado que o pessoal estava achando. Claro, algumas matérias, né, como eu falei, os indivíduos, os alunos têm características individuais. Então, algumas matérias a gente sabe mais, a gente gosta mais, a gente se interessa mais, a gente acaba prestando atenção e estudando mais do que outras matérias. Então, isso é o legal de estudar em grupo também, né? Quando uma pessoa ela é boa em uma determinada matéria, por exemplo, uma pessoa pode ser muito boa em matemática, outra pessoa já pode ser boa em história, em português, né? Então, estudar em grupo é isso, é você
acrescentar e somar com aquilo que o grupo não tem, com aquilo que você tem de sobra. Isso deu muito certo na graduação, deu muito certo com o meu grupo de amigos que eu tinha na graduação, certo? Que a gente se autoexplicava, a gente se ajudava ali, né, durante a faculdade. Pode dar certo para você também, mas se você não tem um grupo de estudos, né, não fique apreensivo, não fique triste, certo? Faça você mesmo, faça para o seu animalzinho de estimação, como alguns alunos meus fazem, né, para o cachorrinho, ou então faz para o espelho mesmo, mas eu aconselho que você pelo menos teste esse método, que é muito interessante, e eu acho que você vai gostar bastante. Bom, o estudo intercalado, pessoal, é como se fosse um cronograma, tá? O próximo método aí que a gente tem um estudo intercalado, que é nada mais do que o estudo intercalado das matérias. Muitas pessoas tem o hábito de estudar, por exemplo, uma matéria por dia. Então, hoje eu estudo matemática, hoje eu estudo ciências, hoje eu estudo educação física, hoje eu estudo artes, hoje eu estudo, né? Então, esses estudos, às vezes, ele não pode ser muito proveitoso para determinado tipo de aluno. Às vezes você gosta de estudar isso. Eu tinha até um amigo que ele estudava, ele pegava uma matéria e ele esgotava essa matéria. Quando ele terminava a matéria, ele ia começar outra. E eu falava pra ele, olha, fulano, às vezes isso aí não pode ser muito proveitoso, né? É por isso que você não tá conseguindo aprovação na primeira fase do exame da ordem. Às vezes não pode ser muito proveitoso. Por quê? Você pegar um estudo intercalado é mais proveitoso do que você ficar naquela matéria até você esgotar aquela matéria. Porque, por exemplo, lá no direito a gente tem o direito tributário. O direito tributário ele envolve todos os impostos, todas as taxas. Então você vai estudar um por um. Quando você termina de estudar o direito tributário, certo? Você tá com uma pós, né? Um expert em direito tributário. Só que não é só o direito tributário que cai no exame da ordem. Tem outras matérias, né, mais importantes até, ética, constitucional, direito do trabalho, processo de trabalho. Então, o estudo intercalado nada mais é do que você pegar essas matérias e você intercalar. Até porque, por mais que você goste daquela matéria, corre o risco de você, né, dar aquela enjoada da matéria, enfim. Quando é uma matéria que a gente gosta muito, a gente não vai enjoar, mas a gente precisa colocar o peso que é devido a todas as matérias. Certo, pessoal? Quando você pega ali o edital do seu cronograma, o edital da sua prova, o edital do seu exame da ordem, o edital do vestibular, você vê as matérias que vão cair. Então, você não pode arriscar e assistir, né, e estudar somente uma matéria, tá? É igual esse meu amigo, ele não poderia ter feito isso, né? E depois, quando chegava perto do dia do exame da ordem, eu lembro que ele não estudou tudo. Porque ele não fez um planejamento bom. Então, o estudo intercalado, ele é parecido com o cronograma. O cronograma, se você compra, se você faz um cronograma, né? Tem gente que compra, tem gente que faz. Ele vai te dar ali um direcionamento. Por quê? Tem dias que a gente acorda e a gente fala assim, eu tô com uma preguiça hoje. Será que eu estudo? Né? E o cronograma, ele vai te dar aquela disciplina. Pra mim, deu muito certo. Sempre estudei com cronograma, tá? Cronograma pra mim é vida. Certo? Porque o cronograma ele vai te direcionar, ok? É muito diferente de você falar, eu acho que hoje eu tô com estômago para estudar matemática. Hoje eu tô com estômago para estudar direito internacional, né? É muito diferente você fazer isso, porque o cronograma vai te dar uma direção, você vai ter que seguir aquilo ali. Se você não seguir naquele dia, você vai ficar com as matérias acumuladas, o cronograma atrasado. Gente, matéria acumulada, cronograma atrasado, tem muito a ver com procrastinação, com disciplina. E procrastinação e indisciplina, eles te levam à reprovação. Reprovação é uma palavra muito forte. Reprovação a gente não precisa ter medo, mas a gente precisa enfrentar, certo? Porque a gente precisa de dedicação, a gente precisa de disciplina para a nossa aprovação, ok? E já já a gente vai falar da reprovação também, como enfrentá-la, ok? Bom, pessoal, só finalizando, né, o fichamento ou resumo. Outro método que eu aconselho você intercalar e acumular com outros métodos que você vai escolher. Até porque você pode escolher um ou dois, né, até 3 métodos você pode colocar aí na sua gama de estudos, né? O fichamento ou resumo nada mais é do que você pegar uma folha e colocar os principais pontos, os principais conceitos que você estudou ali naquele momento. Aconselho demais, já fiz isso, né? Faço ainda todos os cursos que eu compro, todos os cursos que eu vou fazer, eu pego o caderno, pego folha, anoto, né? Faço tudo que for preciso para que eu tenha
aquele conhecimento na minha mente, certo? Então, pessoal, esses são os métodos que a gente traz aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se identificado com algum e esteja naquele desejo de testar, porque é preciso testar. É claro que você não vai testar um método e ver que ele não é muito satisfatório para você e continuar nele. Você precisa ir para outros, né? Partir para frente. Mas é muito importante que você teste, né? Porque se você vai escolher uma carreira de estudos, por exemplo, medicina, por exemplo, concurseiro, também OABeiro, né? Porque a gente, sendo advogado, a gente nunca para de estudar e a gente não deve parar de estudar. Você precisa ter uma estratégia, um método de estudo. Você precisa escolher uma dessas formas para que você dê muito certo e consiga a sua aprovação, certo? A gente te espera na próxima aula. Até lá!